só entrar lá no YouTube, Assembleia de Deus Ministério Apologético, digita lá, e aí vai ter um dispositivozinho, um botãozinho vermelho, está escrito inscrever-se. Clica lá, você já está inscrito para ouvir todos os vídeos de pregação, né? Tudo que tem lá sobre a nossa igreja. Glória a Deus. Você que está aí, que vai assistir pelo YouTube, né? Estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, cultuando o nosso Deus, e é um privilégio para nós, né? Vamos ler a palavra do Senhor no livro do Êxodo. Glória a Deus. Capítulo 1. Êxodo. Segundo livro da Torá, né, da lei de Moisés, chamado Pentateuco. Vamos estar bem atentos, prestar bastante atenção a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Agora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó, foram 70 almas. A alma aqui é pessoa, irmãos. Porém José já estava no Egito, e José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente contra eles, ou com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço no campo. Em todo o seu serviço em que os faziam servir era com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, do qual o nome de uma era Sifrá, e o nome de outra Puá. E ele disse: quando fizerdes o trabalho de parteiras para as mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus, e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste esta coisa, e salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, elas são vivazes, e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que porque as parteiras temeram a Deus
ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido, deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem. Essa palavra que nós acabamos de ler, não é difícil de entender, né? Os irmãos perceberam que o próprio livro, ele dá o nome dele. Se você começar a ler o versículo primeiro, quando ele diz: agora estes são os nomes. A palavra Shemot do hebraico significa nomes. Por isso que esse livro ele não chama Êxodo. Êxodo é uma palavra grega que foi traduzida pela Septuaginta, tradução dos 70. Porque o próprio livro, a escrita do livro já dá o seu nome. Êxodo, nomes. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família. Ele vai dar o nome dos filhos de Jacó, porque a nação de Israel, ela provém dos 12 filhos de Jacó. Juntamente também, né, acaba sendo praticamente 13 tribos, porque vai ser inserido depois os filhos de José, Efraim e Manassés. E lá no livro do Apocalipse, quando nós vamos ler lá, capítulo 7, o capítulo 14, nós vamos perceber que essa tribo, a tribo de Dan, ela é extinguida, ela não aparece. Aparece justamente as duas meio tribos, né? A tribo de Efraim, ela vai ocupar o lugar da tribo de Dan. Isso daí é um outro assunto que uma hora eu vou explicar para os irmãos, por que aconteceu isso. Mas irmãos, o que eu quero nessa noite, rapidamente falar com os irmãos, é que a história da nação de Israel, existe nela um divisor de águas. Antes, quando José, ele está no Egito, antes da morte de José, e depois da sua morte, acontece um divisor de águas nessa nação. Porque quando José estava no Egito, e eu já ensinei aos irmãos aqui que ele foi criado um cargo no Egito que não existia lá, um cargo emérito de governador do Egito, para que Deus pudesse honrá-lo, porque lá não tinha governador, lá tinha o faraó, que era o rei, estava no trono, e não existia governadores. Mas faraó disse para ele: eu sou faraó, estou no trono, somente no trono serei maior do que você, serás o segundo no meu reino. E faraó convidou ele para subir no carro, né? Isso era uma honra. Então José, ele se estabelece no Egito, torna-se governador. Depois os irmãos dele, a família dele vão para lá. E quando morre José, então nós lemos aqui que vai acontecer um divisor de águas, uma mudança. Porque a Bíblia diz que levantou-se um faraó que não conhecia José, o novo rei do Egito. Então ele subjuga o povo de Israel que estava ali. E ele vai fazer com que esse povo se torne escravo, subjugado, e com uma escravidão muito dura, construindo construções, tesouros, cidades, lugares de guardar tesouros para faraó. Alguns conjecturam a possibilidade de que aquelas pirâmides que existem no Egito pode ter sido construído pelos hebreus durante o tempo de escravidão, embora isso é uma conjectura, porque não há como provar, ninguém nem sabe quem construiu aquelas pirâmides. Então, irmãos, eles estavam ali, e esse povo começou a ficar muito numeroso. O povo de Deus sempre cresceu, né? É só aqui em Colina que não está crescendo, e como o Danilo falou, né, como nós estamos tendo também em vários lugares já, eu acredito que na maioria dos lugares, uma falta de compromisso muito grande, está tendo mais adesão do que conversão mesmo. As pessoas estão aderindo ao meio gospel evangélico, entretanto conversão são poucas, né? Haja vista, só dá uma olhada na nossa igreja aqui nessa noite e contar o número de pessoas que estão aqui, né? Acho que tem mais cadeira vazia do que ocupada. Então, irmãos, esse povo começou a crescer, cresceu muito, e chegou ao ponto de que
Faraó se incomoda agora, porque Deus estava com esse povo. Deus tinha já um plano pré-estabelecido de tirar esse povo do Egito, de libertar eles de lá. O Egito é um tipo do mundo, né? As pessoas que vêm para a igreja, saem de lá, são libertas do mundo, do Egito, da escuridão. Então, irmãos, Deus já tinha esse plano. Entretanto, ele precisava usar alguém. E Faraó dá uma ordem expressa. Ele chama as parteiras, embora que na Bíblia aí de vocês está escrito que essas parteiras eram hebreias. Entretanto, essas parteiras não eram hebreias, elas eram egípcias. Elas faziam o trabalho de parteiras para as mulheres dos hebreus quando era necessário, mas elas não eram hebreias, eram egípcias. Mas como elas são tementes a Deus, então? Nós vamos aprender daqui a pouco. Essas mulheres não eram parteiras hebreias, eram egípcias. E Faraó dá uma ordem, seguinte: como eles estão crescendo muito, eles estão numerosos, mais do que o nosso povo já, então é necessário que nós tomemos uma providência. Vamos redobrar agora, vamos colocar mais peso na escravidão deles. Agora nós vamos colocar mesmo mais peso. E a Bíblia diz que eles continuaram crescendo ainda. Então Faraó toma uma medida drástica. Ele chama as parteiras, Sifra e Puá, né? O nome dela no hebraico é Shifra, na verdade, né? Sifra é uma transliteração, Shifra e Puá. E ele diz para elas assim: vocês vão fazer o seguinte: se nascer mulher, vocês podem deixar viver. Nascendo filho homem, vocês devem matar. Joga no rio Nilo. E lá no rio Nilo, irmãos, ali tinha um animal que habitava o rio Nilo, que é chamado na Bíblia de Leviatã, que é um crocodilo pré-histórico, muito grande e forte. Imagine uma criança sendo jogada lá dentro. É claro que essa criança não ia durar muito tempo, né? Também morreria afogada e seria comida do Leviatã. Então, irmãos, a Bíblia diz que essas mulheres, elas, quando foram fazer esse trabalho, elas não obedeceram a Faraó. Então aqui entra o tema da mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite. Eu vou ser sucinto. E eu pergunto para todos nós aqui nessa noite: a quem nós devemos obedecer? A Deus ou aos homens? O que vocês acham? Como assim, pastor Mauro? Eu não devo obedecer aos homens? Sim. Obedeça o seu patrão, obedeça o professor da escola, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, obedeça as autoridades, obedeça as autoridades constituídas espirituais, são os pastores, os obreiros que estão sobre a nossa cabeça, mas só obedeça enquanto tais autoridades, seja quem for, não entre em choque com aquilo que Deus pré-estabeleceu, revelou e colocou para nós como parâmetro. Só obedecemos os homens enquanto o que eles estão determinando para ser feito não venha contra os princípios que nós acreditamos, a nossa fé, a palavra de Deus e o temor que nós temos a Ele. Ok? Nós temos um exemplo clássico disso, que a Bíblia mostra, lá em Atos 4,19, eu quero até que projeta ali, por favor, Atos capítulo 4, versículo 19, quando o apóstolo Pedro está diante do Sinédrio. Você sabe que é o Sinédrio? É a maior autoridade religiosa que existia em Israel. É o Sinédrio. Olha o que a Bíblia diz: mas Pedro e João, respondendo-lhe, disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Na outra tradução vai falar obedecer a vós ou a Deus. Sabe o que o Sinédrio queria? A autoridade religiosa de Israel? Que eles parassem de falar do nome de Jesus. Eles disseram: nós não podemos fazer isso, não podemos obedecer. Então nessa noite fica uma pergunta aqui: a quem nós estamos obedecendo? Se o teu patrão mandar você mentir, você vai mentir? O que você acha? Observem, a Bíblia diz, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo aqui uma coisa muito profunda,
não vai dar tempo de eu detalhar tudo, mas os irmãos percebam que essas parteiras, elas foram usadas por Deus, porque das mãos dessas parteiras nasceu um menino, uma criança chamada Moisés. Essa criança foi aquele homem que Deus usou para libertar o povo que estava lá cativo. Moisés, ele foi o grande legislador que Deus arregimentou e preparou. Ele foi criado e instruído em toda a ciência egípcia, mas as parteiras, elas não obedeceram o que Faraó havia mandado. Isso aqui incorria em ser morto, se não obedecesse a voz, a ordem de Faraó. Agora, o que me chamou a atenção, irmãos, se você acompanhar comigo aí, no texto que nós lemos, você vai perceber algumas coisas aqui interessantes. No versículo 16, ele diz assim: quando fizerdes o trabalho de parteira, trabalho de parteira as mulheres hebreias, isso aqui mostra, não sei como está na tua tradução, que elas não eram hebreias, né? E as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito ordenou, mas salvaram os meninos deixando viver. E aí ele chama elas, e ele vai inquirir elas: por que vocês não fizeram como eu mandei? E elas vão dizer assim: não, porque quando a gente chega lá, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são mais vivazes, elas são melhores de parto. É isso aqui, eu vou parafrasear. E quando a gente chega lá para fazer o parto, elas já deram a luz e já foram embora com a criança. E a Bíblia diz, irmãos, então eu pergunto para vocês aqui: o que essas mulheres faziam para ganhar a vida? Qual o trabalho que elas faziam? Faziam parto, elas viviam disso. O que você faz para ganhar a sua vida? Você crê que Deus pode te prosperar onde você trabalha? Precisa mentir? Precisa passar por cima dos preceitos de Deus para poder alcançar alguma coisa onde você trabalha? Não precisa, sabe por quê? Acompanhe comigo na palavra de Deus. Olha o versículo 20: por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Deus começou a multiplicar mais o povo para que houvesse mais trabalho para elas, e elas ganhavam mais ainda, prosperaram, porque foram tementes a Deus, porque não se dobraram diante da ordem de Faraó, porque essa ordem era contrária ao que elas criam. Elas eram tementes a Deus, eram fiéis, elas não obedeceram o homem, antes obedeceram a ordem do Deus Todo-Poderoso. Elas eram egípcias, mas temiam o Deus de Israel. Sabe como que elas aprenderam a temer ao Deus de Israel, Júlio? Quando elas iam fazer o parto das mulheres hebreias, as mulheres, mesmo com dores de parto, mesmo sofrendo, falavam de Deus para elas, do Deus de Israel. Já parou para pensar isso? A mulher está em trabalho de parto, está com dor, mas ela não deixa de falar: creia no nosso Deus, Ele vai nos libertar daqui, Ele é o Deus vivo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é maior que os deuses do Egito. E essas mulheres creram e obedeceram a voz do Deus vivo, ao invés de obedecer a voz de Faraó. A quem nós obedecemos, irmãos? Quem nós obedecemos? Vocês sabem por que os cristãos do século I eram jogados nas arenas para os leões? E eram ateado fogo com piche quente neles? Porque eles não obedeciam o Império Romano. Ao invés de obedecer o Império Romano, eles obedeciam a Deus. Vocês sabem por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque ele não obedeceu o decreto do rei, que não poderia buscar orar, fazer oração ao Deus vivo. Sabe por que os amigos de Daniel, Azarias, Misael e Ananias, foram lançados na fornalha de fogo? Porque não obedeceram o decreto do rei, que todos deveriam se curvar diante da estátua do rei. Eles não quiseram, eles não dobraram, e disseram ao rei: nós temos o Deus Todo-Poderoso, Ele poderá nos livrar das tuas mãos. Eles não obedeceram, eles não se curvaram.
nós só obedecemos às ordens dos homens, enquanto não fere os nossos princípios. Quando alguém disser para você, mente aí, faz isso aqui errado, eu vou te promover, não faça, porque Deus é o nosso provedor, Deus é que cuida da nossa casa, Deus é que cuida do teu emprego, Deus é que cuida da tua família, Deus é que cuida dos teus filhos, Deus é que prepara melhores coisas para você e para mim. Não negocie os teus princípios, não minta, obedeça a Deus, e se for preciso, desobedeça os homens. Irmãos, olha aqui, essas mulheres não fizeram o que Faraó mandou, mas Deus ainda tinha que trabalhar para que Moisés, ele fosse o libertador. A Bíblia diz que a sua mãe, acompanhe comigo, no capítulo 2 do livro do Êxodo, observe, agora o capítulo 1, versículo 22, olha o que Faraó vai dizer. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha guardareis com ela. Agora, sabe o que ele está fazendo aqui agora? Ele está estendendo a ordem aos egípcios também, não é só os hebreus agora, os filhos dos egípcios também. Nasceu homem, joga no Nilo, nasceu mulher, preserva. E a Bíblia diz no capítulo 2, e foi um homem da casa de Levi, e tomou uma mulher, uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. Você sabe quem é esse menino? Moisés. Agora, irmãos, observe, quem é este homem da casa de Levi, da tribo de Levi, que tomou uma mulher e uma filha de Levi, e ela concebeu? Quem é essa mulher? É a própria mulher dele. Mas como que ele precisou ir lá na casa do pai, se ele já tinha filhos com ela? Porque ele já tinha Arão e Miriam, que são os filhos mais velhos, os irmãos mais velhos de Moisés. É porque a ordem de Faraó era tão séria, que eles estavam separados, não podiam estar juntos, a família estava separada. Ele precisou ir lá na casa do pai dela. Quando a gente lê o capítulo 6 do livro do Êxodo, nós vamos perceber isso, lá no capítulo 6, ali pelo versículo 20, que o nome desse homem era Amram, nós chamamos de Amrão, né? E o nome dela era Joquebede, do hebraico, nós chamamos de Joquebede. É a mesma mulher dele, mas a ordem de Faraó era tão grave, que as famílias estavam desagregadas por isso. Eles não tinham coragem, tinham medo de ter filhos e precisar matar, jogar no rio Nilo. Mas ele, Arão, não teve esse medo, ele não obedeceu a ordem de Faraó. Ele teve também um filho com a sua esposa, nasceu, essa criança foi escondida. Esse era o grande homem que Deus usaria, o homem que Deus preservaria ele do Leviatã, de Faraó e de quem fosse preciso no deserto 40 anos, porque Deus, quando ele tem algo para realizar na vida de alguém, ele quebra as barreiras, ele apara as arestas, ele tira os percalços, ele tira aquilo que tenta estagnar o homem que ele chamou. Se você e eu temos um chamado, temos uma esperança, temos uma promessa, não sabemos quando é que vai acontecer, mas Deus dará um jeito para que isso aconteça. Vai acontecer e o nome dele será glorificado. Esse homem aqui, a Bíblia diz que ele teve esse filho, foi escondido, ficou escondido por 3 meses. Ele também não obedeceu a ordem dos homens, ele obedeceu a Deus. Todos estavam com medo, mas ele disse: eu vou ter um filho. Deus já estava trabalhando nisso. No capítulo 2, no versículo 5, observe, a Bíblia diz que no versículo 3, que quando já não podia escondê-lo, a mãe tomou uma arca de juncos, que é uma caixinha, revestiu de barro e de betume, que é piche, para impermeabilizar e não entrar água, e colocou o menino dentro dela, e colocou à beira do rio.
Não colocou na água não, à beira do rio, entre os juncos, né? E a Bíblia diz que a irmã, que aqui é Miriam, ficou olhando de longe o que seria feito. E no versículo 5, aqui tem uma grande revelação. Aparece uma mulher, a filha de Faraó. Irmãos, isso aqui é um grande mistério até para os estudiosos do meio judaico. O que essa mulher, filha de Faraó, estava fazendo na beira do rio Nilo? O texto bíblico diz que ela foi se banhar. Entretanto, essa mulher aqui era filha de Faraó. Existiam piscinas de banho dentro do palácio. O rio Nilo era um rio sujo. As pessoas que eram de posse não desciam para se banhar lá. Quem se banhava lá eram os escravos. Mas essa mulher foi se banhar. Então, dentro do conceito judaico, essa mulher não foi tomar banho no rio Nilo. Segundo o que os judeus entendem, essa mulher foi fazer ali um ato de purificação que era comum entre as mulheres hebreias. Uma vez por mês, quando terminava o ciclo menstrual, era costume entre elas ir ao rio Nilo, ali no lugar oculto, e elas se banhavam ali para se purificar. A mulher foi fazer a mesma coisa. Com quem que ela aprendeu isso? Com as mulheres hebreias. Porque você percebe, se você ler o texto aqui, você vai ver que essa mulher, ela foi se banhar, mas ela não estava com as criadas, porque as mulheres do palácio, aonde elas iam, as criadas estavam juntos, mas essa mulher, quando ela está se banhando, ela está sozinha, ela está fazendo um ato de purificação. Com quem ela aprendeu isso? Com aquelas mulheres que serviam o Deus vivo. Essa mulher havia renunciado à fé nos deuses pagãos do Egito, e estava agora acreditando no Deus vivo, no Deus de Israel. Ela estava fazendo aquilo que as mulheres hebreias faziam. Filha de Faraó. Alguns conjecturam que essa mulher chamava Bitínia. E quando a gente lê um texto lá, por exemplo, vamos projetar ele ali, no primeiro livro das Crônicas, vamos observar um texto aí, 4:18, 1 Crônicas 4:18, olha o que a Bíblia diz. Dizem que essa mulher, quando o povo saiu do Egito, ela foi junto. Outros dizem que é outra, porque ela já estava, a idade não seria possível que fosse ela, né? 1 Crônicas 4:18. Olha lá. Cuja mulher judia deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e foram os filhos de Bitia, a tradução de vocês deve falar Bitínia, filha de Faraó, que Mered tomou. Segundo o que se entende, essa filha de Faraó seria essa daqui. Alguns historiadores dizem que não pode ser a mesma, porque a idade dela não era compatível. Mas mesmo que essa seja outra filha de Faraó, essa daí também aprendeu certamente a Deus, porque ela saiu quando o povo saiu no Êxodo, e ela se casou com um hebreu. Então, se fosse ela, ou se fosse alguma irmã dela, todavia também aprendeu a fé dos hebreus, porque elas atentaram para aquilo que os hebreus estavam falando, para o Deus que eles pregavam. Essa mulher então, ela está fazendo um ato de purificação, e a Bíblia diz, irmãos, que quando ela viu, aí ela chama a serva, e ela diz ali, busca lá aquela arquinha. Quando buscou, foi aberto, e ela viu o menino, dentro da arca, e o menino chorava, e a Bíblia diz que ela teve compaixão, mas o pai dela não tinha mandado matar? Ora, ele é o rei, ela é filha de Faraó, ela preferiu obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia diz então que uma das servas diz, quer que eu busque uma mulher hebreia? Que as mulheres hebreias, elas tinham leite, né? E ela disse, busque então. E a Bíblia diz que ela colocou o nome nele de Moisés, aquele que foi tirado das águas. Aquele que foi tirado das águas. Você sabia que isso é um tipo de Cristo? Quando ele sai das águas no seu batismo, e tendo saído das águas, é o momento que Deus vai falar do céu, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E o Espírito Santo pousou sobre ele, em forma
de uma pomba. Moisés foi tirado das águas. Cristo, antes de iniciar o seu ministério, saiu das águas. Você pode dar um glória? Glória a Deus. Então, irmãos, a filha de Faraó também não obedeceu aos homens. Ela preferiu obedecer a Deus. E nós aqui em Colina, hein? Quem nós preferimos obedecer? Se sair uma ordem expressa para nós aqui no Brasil, a partir de agora, vocês estão proibidos de ler a Bíblia, de falar desse Deus. Sabe que havia um projeto aí, da esquerda, do governo do PT, para poder trazer aqui dentro do Brasil, como se fosse uma Venezuela, um sistema como o da Venezuela. E não ia demorar muito tempo para que se proibisse muita coisa aqui, inclusive leitura da Bíblia, né? Se pregar aquilo que a Bíblia diz. Com o governo Bolsonaro, já estão tentando fazer isso. Imagine com o governo da esquerda. Igreja, no tempo que o Haddad era prefeito em São Paulo, muitas igrejas foram fechadas, lacradas. Ele conseguia arrumar alguma coisa para fechar as igrejas. Estou falando de política aqui não, irmãos. Eu não gosto de política. Estou falando do sistema que está ocorrendo, para que a igreja seja parada, a igreja seja estagnada. Na Bolívia, se levantou um homem lá da esquerda chamado Evo Morales, e mandou fechar as igrejas, proibiu de pregar. Sabe o que aconteceu com ele? Há pouco tempo agora ele foi deportado lá para o México. Os pastores começaram a orar. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja se posiciona, Deus age. Se você quer o agir de Deus, posicione-se, ore, leia a Bíblia, aprenda, faça como a irmã Maria Amélia disse aqui, tenha humildade para aprender com quem sabe, e você vai ver o que Deus vai realizar, através da movimentação da sua igreja. A igreja, ela atua com o dínamo é a palavra de Deus, é o Espírito Santo na vida da igreja. A força motriz da igreja é o Espírito Santo. Viu? Glória a Deus. Estou indo para o fim. A filha de Faraó, irmãos, ela não obedeceu o seu próprio pai, em detrimento daquilo que ele havia dito, né? Mas ela obedeceu a Deus. E através da atitude dessa mulher, Moisés agora vai crescendo, cresceu no palácio. Quando ele já está maior, ela apresenta como filha dele, né? Filho dela. E ele tem toda a honraria no palácio. Ele cresce como aquele que foi preparado para ser faraó, o próximo faraó. Toda a ciência do Egito, ele foi educado nela. Astronomia, medicina, tudo na época. Os egípcios são pioneiros em medicina e astronomia, estudo dos astros. E outras ciências, matemática, física. Ele foi instruído em tudo isso. Deus estava preparando Moisés para enfrentar o deserto. Estrategista de guerra, conhecia tudo. Deus trabalhou de uma certa maneira, irmãos, para que esse menino fosse tirado das águas. Os irmãos imaginam. E eu fiquei pensando, é claro que essa mulher, ela não estava ali por acaso, porque ela também não ia se banhar no Nilo, sabendo que tinha o Leviatã ali, o crocodilo. Eles ficavam à beira do Nilo. Ela foi porque Deus estava trabalhando para isso. Irmãos, Deus trabalha. O nosso Deus não está morto, Ele está trabalhando. Nós ficamos abatidos, né? Isso é normal. Temerosos, frustrados, desanimados, desmotivados. Mas Deus continua trabalhando e fazendo o seu trabalho de modo certo, correto. No momento certo Ele coloca as peças no seu devido lugar. As coisas acontecem como Ele quer. Vale a pena obedecer a Ele e não aos homens. É claro que nós temos que obedecer os homens naquilo que é natural, né? Naquilo que é certo. Está lá, não ultrapasse a velocidade, tem que obedecer. O patrão manda fazer uma coisa, tem que fazer. Agora, a partir do momento que o patrão manda a gente mentir, alguém que está acima, você vai fazer isso aqui que é errado, nós nunca devemos fazer isso. Nunca. Porque Deus vai nos honrar. Deus vai cuidar da nossa causa. Deus vai realizar o projeto que Ele tem conosco nos mínimos detalhes. Ninguém vai atrapalhar, irmãos. Ninguém vai atrapalhar. O que Deus tem para nós, Ele vai fazer na hora dEle.
nós podemos chorar, né? Podemos ficar frustrados. Por que não acontece isso? Porque ainda não é a hora dele, o tempo dele. Agora, quando eu saio da igreja e vou embora, e eu esqueço disso daqui, que é ensinado, esses princípios aqui, e aí eu faço tudo ao contrário lá fora, Deus tira a sua mão. Lá fora eu minto, né? Os homens mandam eu fazer trapaça, eu faço. Faz isso aqui para mim. Faço. Inclusive os irmãos sabem que há um tempo atrás estava um vídeo na internet aí, eu não sei se aquilo é verdade, ou estava fazendo uma metáfora, uma ilustração, de um rapaz que ia ser contratado numa empresa, e ele foi chamado pelo patrão, e o patrão disse que ia dar um cargo de confiança para ele. E aí ele ficou muito feliz, né? Ele ia ser promovido na empresa, e ele era crente, esse moço. Ele pensou, Deus está trabalhando. E quando chegou no dia da promoção, na semana da promoção, ele passou por alguns testes, e o patrão disse, agora é o seguinte, está faltando o último teste para você ser promovido. Qual é? Você vai ligar aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Era algo ilegal, que era para ele fazer, né? Para que a empresa obtesse lucro. E aí ele disse assim, ó, sinto muito, eu quero essa promoção, eu ia ganhar muito mais, estava muito feliz, mas isso eu não posso fazer. Por que você não pode fazer? Eu estou te mandando, eu sou seu patrão, mas eu não posso fazer, porque isso aí vem de confronto àquilo que eu aprendo na minha igreja, aquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu sinto muito, mas pode colocar outro no meu lugar. E aí o patrão olhou para o outro que estava na sala e disse para ele assim, você está promovido, porque se você tivesse feito o que eu mandei, isso aqui era um grande teste para você. Você provou que você é honesto. E outros que ele tinha chamado já tinha feito o que ele tinha mandado. Você é o escolhido. E aquele moço glorificou a Deus, porque aquilo que ele estava aprendendo na palavra de Deus fez com que ele fosse projetado dentro daquela empresa. Seja fiel a Deus, seja fiel aos homens. Nunca negocie. Se alguém mandar você fazer uma coisa errada, não faça, porque Deus está olhando para nós em todos os lugares, está nos vendo. Se alguém mandar você contar uma história e mentir, não minta. Não minta. Não minta. Seja diante das autoridades, seja no hospital, se você chegar lá no hospital, precisar mentir, né? Ah, vou mentir aqui porque aconteceu um acidente aqui, ó, e eu não quero o boletim de ocorrência, eu vou mentir. Não faça isso, porque Deus está olhando. Eu trabalhei muito tempo no hospital, irmãos, muito tempo, na área de saúde, né? E às vezes a gente estava trabalhando no pronto-socorro, e chegava pessoas acidentadas lá, e aí a gente percebia que ele estava mentindo. Às vezes o camarada levou uma facada, ou às vezes aconteceu um acidente, e aí ele dizia assim, não, isso aqui foi, ou ele brigava, era briga, né? E aí ele dizia, não, isso aqui não, isso aqui foi o seguinte, eu caí. E aí a primeira coisa que a gente pensava, espera um pouquinho aí, como que você caiu? Não, isso aqui, ou às vezes ele se feria com arma de fogo, né? E aí ele inventava outra história. Mas quem está trabalhando lá no hospital sabe. Como que foi isso aqui? Explica para mim. Às vezes saía briga, às vezes o marido batia na esposa, machucava ela, e ela chegava lá e contava outra história, né? Ela já ia instruída por ele. Como que aconteceu isso aqui? Não, eu caí dentro de casa, bati meu rosto aqui na cômoda, por isso que está assim, ó, porque não quer que faz o boletim de ocorrência. Irmãos, o Senhor está olhando para nós. A quem nós obedecemos? A Deus ou aos homens? Porque no dia que nós estivermos diante de Deus, o Senhor estará olhando para nós, e Ele sabe, está tudo registrado no livro dos Atos dos Homens, que é um dos livros que vão ser abertos lá no juízo final, no chamado trono branco. E no dia tal hora aconteceu isso aqui. Mauro Roberto Alves, eu vou ser chamado. Dia tal, hora tal, está registrado aqui, ó. Você contou uma história que não era verídica. Está registrado aqui, ó. Os livros. Como ficaremos diante dele? Ah, mas foi meu patrão, ou foi alguém que mandou eu falar. E aí, irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Glória a Deus. Ore a Deus nesse momento e peça que Ele nos dê uma ótima semana, né? Soberano Deus.